Bom, gente, meu nome é Eduardo Lima, sou médico da unidade de aterosclerose e me foi proposto apresentar essa aula que tem como tema doença arterial coronariana, desafios diagnósticos e terapêuticos no consultório do cardiologista. Desde já agradeço a organização do cardiológico pelo convite para falar sobre esse tema. Esse é um tema que eu tenho bastante apreço por ele, porque é um tema que me envolve praticamente todos os dias, né? Então, esses dilemas e desafios, na verdade, não são só teóricos, mas eu convivo com eles, com os residentes, basicamente todos os dias, na nossa prática diária, e a gente vai compartilhar com vocês um pouco desses desafios. Primeiro, um conceito que a gente precisa ter é que eu gostei do título, Desafios do Consultório do Cardiologista, porque é exatamente aqui no consultório, é exatamente nesse corredor, para quem não conhece, esse é o corredor da unidade de aterosclerose, onde a gente faz as nossas discussões de caso clínico, onde surgem as grandes dúvidas. Mas essas dúvidas, na verdade, elas têm como base, elas têm como escopo uma coisa que antecede muito à beira do leito, que é o conceito da fisiopatologia da aterosclerose. Então, antes da gente comentar um pouco sobre esses desafios do dia a dia, a gente vai falar um pouco sobre o que mudou nos últimos anos sobre o conceito da aterosclerose. Então, o que a gente entende hoje por aterosclerose? Primeiro é importante a gente entender que aquele conceito que a gente vê da placa como um simples acúmulo, né, uma simples armazém de lipídios, ele é um conceito que ficou, de fato, no século passado. É um conceito que vingou até mais ou menos 1970, a doença como lipid storage, né, na verdade, como um grande acúmulo de lipídio, e não muito mais do que isso, e que, na verdade, a doença aterosclerótica coronariana, o grande problema dela seria a progressão lenta dessa placa até a obstrução coronariana, mas o que a gente entende é que alguns outros conceitos foram interpretados. Não há dúvida de que o acúmulo de lipídio no espaço subintimal é um problema para a coronária. Mas existe um conceito também, e esse foi desenvolvido no meio do século XIX, hoje é muito bem trabalhado, da placa como um local de intensa atividade inflamatória. Então, o eixo inflamatório da placa, hoje ele é muito bem entendido e tem sido alvo de algumas terapias, bem como a formação do trombo, quando essa placa ela rompe, ou quando ela instabiliza por algum motivo, o EROD, por exemplo, mesmo sem ruptura, a gente pode ter a formação de um trombo, e esse trombo pode ser responsável por uma oclusão ou suboclusão, gerando as chamadas síndromes coronarianas agudas. E mais recentemente, vem os conceitos do pilar imune da placa, então a resposta imune, tanto adaptativa como inata, hoje a gente entende que ela tem uma influência também na progressão da placa, bem como a proliferação, a imigração das células musculares lisas, trazendo o conceito da placa muito mais do que um armazém, mas um conceito de uma placa extremamente ativa do ponto de vista de proliferação celular, de migração de células, de possibilidade de ruptura. Então, hoje, na verdade, a placa, ela não é mais entendida só como um armazém, mas ela é entendida, na verdade, como um palco de uma guerra constante. Então, hoje a gente entende a placa como algo extremamente dinâmico e que pode ser modificado esse palco pela nossa intervenção. Uma coisa muito importante e que é sempre motivo de debate é quando que a doença ela começa. Então é engraçado que a história natural da aterosclerose é exatamente essa que a gente vê aqui nesse vaso. Então a gente tem a ausência de aterosclerose, a placa ela começa a se formar, existe uma progressão dessa placa, inicialmente de forma subclínica, mesmo com pacientes sem sintomas. Em algum momento esse paciente começa a ter sintomas e, eventualmente, essa placa ela pode romper, gerando um evento clínico. O que a gente considera hoje, as diretrizes consideram como chamada prevenção secundária, é a partir desse evento clínico para frente. Mas ignorando, na verdade, todo momento onde essa placa surgiu, de forma incipiente, todo momento onde essa placa progrediu, mesmo que sem manifestação clínica, mas a doença já estava lá. Então, hoje o conceito que a gente está tentando mudar é considerar, na verdade, que a partir do momento da detecção dessa placa, a gente considere, na verdade, como a prevenção secundária. Ou seja, hoje a gente está vivendo uma geração de mudança de conceitos, onde o que as diretrizes consideram como prevenção secundária a partir do evento clínico deveria ser considerado como prevenção secundária a partir da detecção, na verdade, de doença aterosclerótica, mesmo que subclínica, onde a gente pudesse atuar
prevenindo os eventos clínicos. Mas é interessante a gente notar que essa doença é uma doença necessariamente progressiva, e que se manifesta, assim como as doenças inflamatórias imunes, porque, de fato, como nós falamos, ela é uma doença inflamatória imune, ela evolui em períodos de surto e remissão, quase que como escada, quase que como lúpus, quase que como as artrites, quase que como as doenças reumatológicas, e a gente vê isso na prática clínica diariamente. Algumas coisas de como a doença vai evoluir são incertezas que a gente tem. Parte dos nossos dilemas estão exatamente aqui. Então, a gente tem uma placa, por exemplo, que sofre um processo de instabilização, ela pode pender, como, por exemplo, nesse paciente A, para a cicatrização. Então, se a gente observar, essa placa é uma placa que rompeu, houve uma instabilidade dela, ela poderia caminhar para a oclusão, para a formação de um trombo oclusivo, mas por algum motivo ela simplesmente cicatrizou e ela estabilizou, gerando aí, de fato, nesse exemplo, uma lesão mais obstrutiva do que a lesão inicial. Ou ela pode caminhar como paciente do cenário B, onde essa placa ela se rompe, ela instabiliza, ela se rompe, e ela caminha para um cenário protrombótico de oclusão, gerando aí, muito provavelmente, um infarto com supradesvelamento do segmento ST. Mas, afinal de contas, o que determina que uma placa vai caminhar ou para cura, no caso, cicatrização, ou para instabilização e uma síndrome coronariana aguda? Essas são incertezas que a doença coronariana traz, que, de fato, a gente não tem como predizer isso somente pelo que a gente tem em termos de exames clínicos, ou mesmo da nossa terapêutica armada, mas que a gente tem sempre que trabalhar com o conceito de que a placa pode seguir esses dois caminhos e tentar predizer, através de scores, através de exames, para onde esse paciente vai evoluir. Eu sei que todo mundo, quando fala de doença coronariana, lembra dos estudos com síndrome coronariana aguda, onde eu observo mortalidades de 15%, 12%, mas não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando do cenário estável. Alguns lembram dos estudos, talvez esse seja o pior cenário da doença coronariana, onde a gente vê mortalidades de 50%. Aqui a gente está no cenário mais grave da doença coronariana, mas essa é uma dúvida de pronto-socorro, de unidade coronariana. Esse, de fato, essa é a ponta mais grave, é o cenário mais grave da doença coronariana, onde não há muitas dúvidas do que fazer. Mas não é disso também que a gente está falando aqui. Eu estou falando de um espectro da doença coronariana, a antiga doença arterial coronariana instável, hoje a própria diretriz europeia considera como síndrome coronariana crônica, lembrando que a doença é mais uma síndrome do que uma doença, que é um conjunto de sinais e sintomas, e não necessariamente ela é estável, mas ela é crônica. Mas nesse cenário da síndrome coronariana crônica, o que eu chamo de alto risco, aqui usando exemplificação de estratificação de risco por área isquêmica, é um risco de 4 a 6% por ano de morte cardiovascular ou infarto do miocárdio. Então, na verdade, mesmo quando eu falo com paciente do consultório, com paciente no cenário estável crônico da doença, tem um alto risco, aqui exemplificado como área isquêmica acima de 10%, eu estou falando de uma taxa que é bem inferior às taxas de mortalidade dos pacientes agudos. Então, já é importante a gente ter na cabeça que os nossos dilemas, eles se concentram exatamente pelo fato de que eu estou diante de um paciente com a taxa de risco de evento de 1 dígito. E não de 2 dígitos. Então, vocês vão ver que, na verdade, a minha dúvida de intervir ou não no paciente desse, de introduzir ou não determinada medicação de um paciente desse, se dá porque eu não estou num cenário de uma doença mortífera de 50%, de 30%, de 20%, mas uma taxa anual de 4% a 6% ao ano, mesmo no cenário mais grave da doença. E é isso que a gente vai observar. Observem, por exemplo, a mortalidade em 5 anos de uma população coronariana através de uma estratificação anatômica, baseado na presença de 1, 2 ou 3 lesões, dependendo da porção coronariana. Se a gente pegar, por exemplo, um paciente uniarterial com uma lesão de 75% em um vaso, a sobrevida em 5 anos é de 93%. Assim como se eu pegar um uniarterial com lesão IDA proximal, uma lesão suboclusiva, acima de 95%, ainda assim, a sobrevida em 5 anos vai ser de 83%. Então, vejam vocês que alguns fatores anatômicos, a quantidade de lesões, a posição na coronária dessa lesão podem determinar o prognóstico, mas ainda assim a gente está muito longe daquela altíssima mortalidade do cenário agudo da doença. E essa figura recém colocada na diretriz, na última diretriz europeia de síndrome coronariana crônica, exemplifica muito bem
esses pacientes. Eu estou diante de uma população com heterogeneidade muito grande em termos de risco. Então, eu tenho, por exemplo, nessa linha de baixo, um paciente que seria esse paciente com essa curva em verde, onde ele tem uma mortalidade no decorrer da vida, no decorrer do tempo, muito baixa. Ou seja, é um paciente de baixo risco, ele sofreu ali uma revascularização, o seu risco continuou baixo no tempo, assim como eu tenho, por exemplo, esse paciente da curva em azul, que teve uma síndrome coronariana aguda, uma revascularização no contexto dessa síndrome coronariana aguda, 12 meses após esse evento agudo e essa revascularização. A gente sabe que o risco ele é um pouco mais alto nesse período, não só por ser perto do evento clínico, mas até pelo tratamento que foi oferecido para esse paciente, e logo depois ele volta para uma curva, mas ainda assim mantendo um risco mais elevado do que o paciente em verde, por exemplo. Assim como eu posso ter um paciente com risco mais alto, então eu vi ali nessa curva em vermelho um paciente que teve 2 síndromes coronarianas agudas, a segunda delas submetida a uma revascularização, e ainda assim com um risco residual elevado no decorrer do tempo. Então, o nosso grande desafio aqui seria identificar com aquele paciente que se senta no consultório na nossa frente, de qual doente a gente está falando. Né? Como eu falei, alguns dilemas na doença coronariana, ele vem um pouco pela imprevisibilidade de você saber em qual dessas curvas o seu paciente, aquele paciente que se coloca no consultório, ele vai estar. Vai ser um paciente da curva verde, vai ser um paciente da curva azul, vai ser um paciente da curva vermelha. É isso que a gente vai tentar predizer. Então, você está no consultório, você tem um doente na sua frente, como que eu investigo doença coronária, né? Como que eu procuro se esse doente tem doença coronária e como que eu digo em quais dessas curvas esse paciente vai estar, qual é a mortalidade dele. Então, esse, para mim, eu considero que é o primeiro grande dilema do cardiologista, é exatamente o dilema da investigação e estratificação. Não tem como começar esse dilema sem falar da clínica. Tudo começa, na verdade, na clínica, até por uma questão histórica. Quando esse indivíduo, Sir William Aberdeen, escreveu em 1768 o que era angina pectoris, como a gente conhece hoje, né, uma dor precordial, retroesternal, em aperto, que piorava com o esforço ou o estresse emocional e melhorava com o repouso, a época que Aberdeen descreve isso, não havia cinecoronariografia, não havia cintilografia, nenhum método diagnóstico ou outro. Então, até por uma questão histórica, tudo começa da clínica e principalmente da manifestação da angina, que é a manifestação tradicional de isquemia. Então, o diagnóstico de angina, como eu sempre gosto de falar, ele é clínico. O que eu preciso para fazer um diagnóstico de angina? Eu preciso de um paciente sentado na minha frente me contando uma história de um médico capaz de fazer esse diagnóstico, e mais nada. O indivíduo pode ter angina com ou sem coronárias obstruídas, o indivíduo pode ter angina com ou sem cintilografia alterada. A angina, o diagnóstico é puramente clínico. O que a gente quer quando a gente pede um cinecoronariografia, uma cintilografia, um eco de estresse, é documentar ou isquemia no vaso epicárdico, ou obstrução nas coronárias. Mas eu estou tentando fazer uma correlação entre a presença da angina, cujo diagnóstico é puramente clínico, com obstrução coronariana, mas vale lembrar que eu também tenho outras etiologias e outras causas para angina. Mas eu acho que tudo tem que partir da clínica, tudo tem que partir do bom entendimento do que é uma angina. Quando a gente fala de angina típica, o que eu estou falando é exatamente a descrição inicial do Aberdeen, a exceção do nitrato, que foi adicionada posteriormente, quando ele considera que o paciente que tem angina típica é aquele que tem um desconforto retroesternal ou precordial com qualidade e duração compatíveis com angina. Então, uma duração de poucos minutos, não de segundos nem muito prolongada, com localização compatível, essa seria uma das características. Segunda característica, provocada por estresse físico ou estresse emocional e que melhora com nitrato ou com repouso. Na presença das três, eu considero que a angina é típica. Na presença de duas dessas características, eu considero que é uma angina atípica. Na presença de uma ou nenhuma, eu considero até que o paciente é sintomático, mas que eu estou diante de uma dor não anginosa. A partir disso, é que eu vou tentar fazer a tentativa de correlação dessa dor, ou seja, de fato partindo do sintoma, para obstrução ou não na coronária. E como que se faz isso? Né? Você tem um indivíduo na sua frente, um homem ou uma mulher, com angina, típica ou atípica, e você quer saber qual a probabilidade de eu encontrar ou não obstrução nas coronárias. Eu sempre brinco que a gente poderia usar baralho, tarô, runas,
mas existem métodos científicos para isso, né? Alguns indivíduos já trabalharam desde as décadas de 70, passando aí mais de 40 anos dessa experiência, tentando correlacionar a presença ou ausência desse tipo de dor em homens e mulheres de diversas idades e tentando avaliar a probabilidade de encontrar obstrução coronariana. Eu não estou falando ainda de risco. É engraçado que as pessoas gostam muito de antecipar a questão do risco, mas por enquanto sequer eu tenho o diagnóstico. Eu não estou falando nem de estratificação, que seria colocar o paciente no extrato de risco. Para fazer estratificação, eu precisaria de um diagnóstico. Eu não tenho diagnóstico ainda. Por enquanto, eu tenho um paciente com sintoma, sequer eu sei se ele tem ou não obstrução coronariana. Então, aqui, na verdade, a gente fala em probabilidade pré-teste, antes mesmo de solicitar os exames para documentação ou de obstrução coronariana ou de isquemia, eu já avalio qual que é a probabilidade de eu encontrar ou não alguma obstrução coronariana, né? O primeiro a desenvolver tradicionalmente esse método foi o Diamond Forrester, usando dados de cinecoronariografia e de estudos de autópsia. Vocês observam aquilo que ele predisse aí nessas linhas cinzas, tanto em pacientes com dor não anginosa, em cima em homens, embaixo em mulheres, como pacientes com angina típica e angina típica. Embaixo vocês vão ver aquilo que foi observado num grande registro de pacientes submetidos a angiotomo, né? Que conclusão que a gente chega olhando esses gráficos? Que o Diamond Forrester, na verdade, usando esses dados desenvolvidos há mais de 30 anos, acabaram superestimando a prevalência de doença. Então, se você pega, por exemplo, um homem com mais de 70 anos, e você aplicar o diagrama, a tabela do Diamond Forrester, ele vai te dizer que mais de 80% desses homens vão ter alguma lesão acima de 50% nas coronárias, quando na verdade o que foi encontrado em estudos modernos usando angiotomo é que pouco menos de 60% desses pacientes vão ter de fato obstrução coronariana. Isso é válido para homens, isso é válido para mulheres, além de o Diamond Forrester não ter estudado uma população assintomática. Então, o Diamond Forrester é um método válido, mas quem usa essa tabela, esses valores, já deve entender que a tendência é de superestimar a prevalência de doença. Fato é que Genders, em 2011, ele publica uma tabela muito semelhante à usada pelo Diamond Forrester, também com avaliação de homens e mulheres baseado em sintomas, também de acordo com a idade, mas já refinada por dados de angiotomografia, mostrando que os valores de probabilidade eram menores do que aqueles do Diamond Forrester. Essa tabela, na verdade, esse diagrama, é conhecido como CAD Consortium. Existe esse modelo que é o chamado modelo básico, e tem uma forma de você ir na internet e aplicar também outras variáveis, como presença de dislipidemia, de diabetes, que poderiam aumentar essa probabilidade de doença, mas o próprio modelo básico já seria suficiente para eu tentar colocar o paciente numa chamada probabilidade baixa, que seria uma probabilidade de menos de 15%, usando esse diagrama, de eu encontrar alguma lesão acima de 50% nas coronárias, uma probabilidade intermediária, que iria de 15% a 85% de probabilidade, uma probabilidade alta, que seriam esses dois indivíduos em vermelho, que seria já praticamente um diagnóstico de doença coronariana presuntivo, dada a altíssima probabilidade de eu encontrar alguma obstrução coronariana. E por que isso é tão importante? Porque o desempenho dos meus métodos na avaliação desses pacientes para confirmação ou descarte da doença se baseia da prevalência da obstrução nessas populações. Então, se eu pegar uma população de pacientes com probabilidade muito baixa de doença, eu posso ficar diante de muitos falsos positivos usando os métodos de rotina de investigação. Da mesma forma, se o indivíduo ele tem uma probabilidade de doença muito alta, um método para descarte, ele pode me dar um falso negativo. Então, o melhor cenário para uso dos métodos de investigação de doença, usando os métodos não invasivos funcionais, seria exatamente entre 15% e 85% de probabilidade, utilizando essa tabela. Bom, mas não demorou muito para que dados mais recentes, aqui mostrando os dados de Juarez e Orozco, já mostrassem que também esses dados do Genders superestimavam. Então, o Juarez e Orozco encontrou, e foi agregado na última diretriz europeia, que, na verdade, a prevalência de doença é mais baixo ainda do que o Genders mostrou, e essa é a tabela proposta na última diretriz.
onde a gente avalia que a probabilidade de doença é bem mais baixa do que a gente via anteriormente, passando do Diamond Forrester, começando nele, passando pelo Genders e chegando aqui. O que a gente observa é que os últimos estudos têm mostrado que, de fato, a prevalência da doença é bem menor do que inicialmente a gente hipotetizava, né? Existem várias hipóteses para isso, desde o tratamento de hipertensão, diabetes, o uso de uma prevenção primária mais eficaz, tem sido aventado como possibilidades dessa prevalência ser mais baixa. Aqui foi agregada também uma coluna de dispneia, que sempre foi entendido como um sintoma que é um equivalente anginoso, mas que nunca foi contemplado nas outras tabelas e que agora pode ser usado. Os cortes aqui, na verdade, seriam diferentes dos cortes das tabelas anteriores. Aqui eu considero, na verdade, que a menos de 5% de probabilidade eu tenho que pensar na causa alternativa, entre 5% e 15% eu tenho que refinar a probabilidade com alguns estratificadores que eu vou mostrar no próximo slide, e a melhor população para já começar uma investigação de cara seria, com métodos não invasivos, seria uma probabilidade acima de 15%. Então, por exemplo, um homem com angina típica por aqui, mais de 70 anos, teria 52% de probabilidade de doença, já poderia ser avaliado com método não invasivo. Então, para aquele grupo entre 5% e 15%, utilizando essa escala, eu tenho tanto variáveis que podem reduzir a minha probabilidade de ter doença, que seria um teste ergométrico normal, ou um score de cálcio zero no angiotomo, que eventualmente, no atomo de coronárias, que eventualmente esse paciente tenha feito, assim como existem variáveis que podem aumentar esse risco, como a presença de fatores de risco para doença cardiovascular, diabetes, lipidemia, hipertensão, alterações de eletro, a disfunção ventricular sugestiva de doença coronariana, alterações segmentares nos exames de imagem, um eletro de esforço anormal, bem como cálcio documentado numa tomografia de coronárias, mostrando a presença já de aterosclerose nas coronárias. Isso faria com que eu já pudesse solicitar um método não invasivo para investigação de doença coronariana. Então, essas tabelas, elas me ajudam, na verdade, a pedir métodos de uma forma absolutamente racional. Então, vejam vocês que se eu tinha dúvida se aquela angina tem ou não tem correlação com a obstrução coronariana, eu já começo a desenvolver um raciocínio tentando selecionar o melhor método ou para confirmação ou para descarte da minha hipótese, baseado num racional muito simples. Qual a probabilidade de aquele sintoma do meu paciente se correlacionar com a obstrução coronariana? Então, é a partir dessa probabilidade que eu vou selecionar o meu método de investigação, já tentando resolver o meu primeiro dilema. Agora, os métodos, eles flagram, na verdade, a doença em diversas fases dela. Então, nesse diagrama conhecido como o diagrama de Glagov, onde eu parto da disfunção endotelial, que é o evento mais inicial da placa aterosclerótica, até a obstrução coronariana de fato, o que eu vejo é que eu caminho uma progressão da chamada cascata isquêmica. Eu começo com disfunção vascular, passo pela redução da perfusão subendocárdica, pela disfunção diastólica, pela redução da perfusão epicárdica, pela alteração na parede, pela disfunção global, chegando nas alterações eletrocardiográficas, ou seja, cada método vai flagrar essa isquemia num momento diferente. Então, o ecocardiograma de estresse, por exemplo, vai ver alterações de mobilidade da parede, enquanto o eletro de esforço vai ver alterações de eletro apenas, não vai ver, não vai ter imagem acoplada. Então, é importante a gente entender que as diferenças entre os métodos, em parte, se dão pelos diferentes aspectos da cascata isquêmica que cada método ele flagra. Então, quando a gente tenta selecionar um método, a gente tem que entender o que cada método vê de melhor. Então, aqui nesse trabalho, eu gosto demais desse diagrama, o que a gente vê é as duas traves que a gente vê marcadas aí, são as traves da probabilidade pré-teste, então 15% e 85%. Então, lembrando que para baixo de 15%, eu tenho as populações com probabilidade pré-teste baixa, acima de 85%, para lá, eu tenho as probabilidades pré-testes elevadas, e o meu interesse seria entre as duas, ou seja, onde eu quero ou confirmar, no caso em vermelho, ou descartar em verde. Aqui, na figura A, eu tenho o padrão ouro como CAT, ou seja,
cada método vai ser comparado com o CAT, na sua capacidade de confirmar ou descartar, e na figura B eu tenho o CAT com FFR, que é a reserva de fluxo fracionado, onde eu adiciono um componente funcional ao CAT, tentando avaliar, através do FFR, a isquemia relacionada a determinada lesão. Se a gente observar, por exemplo, o eletro de estresse aqui na figura A, o que a gente observa é que ele é um exame muito bom para confirmar em quem já tem probabilidade alta e para descartar em quem tem probabilidade baixa. Mas existe um gap aqui muito grande, perto dos 50%, onde o eletro de estresse, de fato, ele não consegue nem confirmar, nem descartar doença nessa população, o que tem feito as diretrizes mais recentes, principalmente a europeia, a colocar esse método como método secundário, que só deveria ser pedido como primeira a opção num centro que não tenha disponível o método com imagem. Mas observem, por exemplo, a angiotomografia de coronárias. Ela confirma até mais ou menos 50% de probabilidade pré-teste, mas ela descarta em praticamente quase todos os pacientes até 85% de probabilidade pré-teste. Então, o poder de descarte da angiotomografia de coronárias é excepcional. Ao mesmo tempo, descendo e avaliando PET, ressonância de estresse e eco de estresse, e um pouco da cintilografia também, eu vejo que são os métodos de melhor capacidade de ruling, ou seja, de confirmação. Então, são métodos, de fato, que o seu poder de confirmar a doença é até maior do que o de descarte. Lembrando que o PET é um excelente método para ambas as coisas, tanto para ruling, para confirmação, como para rule-out, para descarte. Ou seja, isso vai ser interessante, porque a gente vai escolher o método de acordo com o que de melhor esse método pode me ofertar. Então, passando aqui por vários passos, desde a avaliação dos sintomas, a avaliação de comorbidades de qualidade de vida, obviamente que você não vai prosseguir toda essa investigação se o seu paciente não tem uma expectativa de vida adequada, ou se ele não quer revascularizar, passando pela avaliação da função ventricular, exames muito básicos. O passo 4, que é fundamental antes da solicitação do método de investigação, seria avaliar a probabilidade pré-teste. E é basicamente isso que a gente fez. Se essa probabilidade pré-teste ele for baixa, no caso, usando o último diagrama do Juarez Orozco, de menos de 5%, eu sequer vou precisar de um método adicional. Pensa em pericardite, pensa em outra hipótese para essa dor torácica, a estenose aórtica, a hipertrofia miocárdica, pensa num diagnóstico alternativo como primeira hipótese. A partir do aumento dessa probabilidade, eu vou caminhando. E aí, a angiotomografia de coronárias, pela sua possibilidade de descarte muito importante, ela é muito útil, principalmente nessa população com probabilidade pré-teste mais baixa. À medida que essa probabilidade vai aumentando, os testes funcionais de avaliação de isquemia, principalmente os com imagem, eles vão ficando preferidos até chegar na população com uma probabilidade muito alta, onde só a cinecoronariografia ela teria poder de descarte, ou mesmo os pacientes muito sintomáticos, onde eu vou de cara para a cinecoronariografia e não vou passar por nenhum desses métodos. Então, a seleção do método, eu acho que isso aqui é o mais importante. Eu sei que às vezes as pessoas, o dilema já é complicado, as pessoas se enrolam no dilema, ou seja, eu já tenho que decidir que método eu vou pedir, como que eu vou começar a minha investigação com tantos métodos disponíveis. Escolha pelo menos um diagrama e use ele. O que não dá, na verdade, é para você ficar pedindo baseado na sua cabeça. Eu pedi teste ergométrico, mas por quê? Qual era a probabilidade de pré-teste? Não, pedi porque era mais simples. Não é assim que funciona. Aí o teste ergométrico vem positivo, às vezes o indivíduo pula para uma cintilografia ou pula para um outro método adicional e acaba não fazendo o diagnóstico. Então, acho que o mais importante é que não importa que tabela você utilize, não importa que diagrama você utilize, que diretriz você siga, o importante é que a sua conduta seja baseada numa boa evidência. Porque cada um desses métodos vai te dar um diagnóstico, por exemplo, uma cintilo como essa, que é uma cintilo positiva, onde você vê uma hipocaptação transitória aqui na parede inferior, uma captação de ventrículo direito, uma dilatação de ventrículo esquerdo durante o estresse, mas ela não deve ser utilizada como teste de gravidez, ou seja, só como positivo e negativo. Cada método vai te dar, além do diagnóstico, de você poder colocar o hashtag DAC, o hashtag síndrome coronária anacrônica, você vai conseguir também informação prognóstica. Eu já citei uma das informações prognósticas, que é a área isquêmica. A partir dessa área isquêmica, e vejam vocês que cada método vai ter um corte diferente, mais de 10% na cintilo, mais pelo menos 3 de 16 segmentos no eco de estresse, ou 4 de 32 no método de perfusão da ressonância, você gradua esse paciente como alto risco, mas não é só isso.
Vejam vocês que a disfunção ventricular fixa, um infra de mais de 2 milímetros de ST num teste ergométrico, uma queda de mais de 10% da fração de ejeção, dilatação da cavidade durante o estresse, mais de 2 leitos coronarianos positivos, né, ou seja, com alterações anormais, você considera que esse paciente tem mais de 3% ao ano de morte ou infarto. Score de cálcio de mais de 400, doença obstrutiva multiarterial ou no tronco, no angiotomo. Meu objetivo não é esvaziar, na verdade, esses critérios da diretriz americana, mas é mostrar para vocês que cada método vai te dar não só o diagnóstico, mas vai tentar te colocar o paciente em uma daquelas curvas de gravidade. Então, cada método desse vai conseguir te resolver o dilema, não só te dando um diagnóstico, tentando te correlacionar o sintoma com obstrução coronariana ou com isquemia, dependendo do método que você peça, e ainda assim vai te dizer a taxa anual de eventos desse paciente de morte ou infarto. Então, existem os critérios para o chamado risco intermediário de 1 a 3%, e os critérios de um paciente de baixo risco, de menos de 1% anual de morte ou infarto, onde esse paciente sequer precisa de uma cinecoronariografia, ele pode ficar só em tratamento medicamentoso e acabou. Esse é um doente que talvez tenha um acintilo e talvez não tenha um CAT, né? Então, vejam vocês que a correta seleção do método pode te ajudar nisso sim. Então, a diretriz europeia tentou colocar os métodos de uma forma que dê liberdade ao clínico de escolher, diferente de outras diretrizes que tentam optar por um método só. Ela tenta deixar o clínico escolher entre a cinecoronariografia, principalmente naqueles pacientes com sintomas muito frequentes ou refratários, ou naqueles com probabilidades muito altas de doença, ou com disfunção ventricular grave. Os testes funcionais para aqueles doentes com sintomas mais estáveis, mas com probabilidades pré-testes mais altas, e angiotomo de coronária, principalmente para aqueles doentes sem história de doença coronariana, onde a probabilidade pré-teste é um pouco mais baixa, eu me aproveite do melhor do método, que é o rule-out. Algumas outras diretrizes, como a própria diretriz do NICE, que é a diretriz inglesa, elas já apostam na angiotomo como método inicial de investigação. É um método mais complexo de decisão, esse aqui é o diagrama da diretriz do NICE, mas é interessante vocês entenderem só que ele começa, de fato, com um paciente com sintomas que se apresentam na sua frente, e você, de fato, já escolhe como método inicial preferencial a angiotomografia de coronária, e você parte dela para os demais métodos. E alguns têm até advogado se não seria mais custo-efetivo se fazer isso, baseado em alguns trabalhos recentes que mostraram que a angiotomo, até por fazer um diagnóstico mais precoce da aterosclerose ali naquela cascata isquêmica, mostrando a presença só de placas, a gente pudesse agregar um tratamento mais agressivo inicial. Isso, em alguns estudos, como o Scott Hart, 5 anos, mostrou uma redução de morte, na verdade, de infarto do miocárdio, baseado nesse dado, e isso acabou estimulando que esse método de investigação de doença coronariana ele fosse preferido por algumas diretrizes, mas a nossa diretriz, a diretriz da Europa como um todo, ela ainda parte do pressuposto de que uma avaliação de probabilidade de doença, ela anteceda a escolha do método. De forma que, quando eu termino essa minha investigação e estratificação, o ideal seria que eu encontrasse, na verdade, as 4 dimensões. Eu brinco que esse é o quadrilátero da doença coronariana, onde eu tenho todas as características mais importantes para uma tomada de decisão. Então, eu tenho a anatomia do paciente, onde eu poderia identificar cenários de maior gravidade, como lesão de tronco mais grave, lesões de DA na sua porção proximal, artéria derradeira com obstrução, né? A artéria derradeira seria 2 coronárias fechadas e aquela última coronária que sobrou com alguma obstrução. Eu consigo avaliar a presença de isquemia transitória, 10% ainda seria considerado, pelo menos em termos de risco, o nosso corte para um risco maior. Disfunção ventricular, fração de ejeção menor que 35%, colocando esse paciente necessariamente num cenário de maior risco. E a angina, ou seja, o sintoma do paciente, principalmente quando CCS 3 e 4, a gente considera que já não é mais um paciente tão estável e necessita provavelmente de intervenção. Então, esse quadrilátero e essas informações é que tem que estar presentes na caracterização do paciente para que a gente possa, de fato, tomar uma decisão e me colocar naquilo que eu chamo o pico da montanha, né? O que é o pico da montanha? É o ápice de onde a gente quer chegar, onde a gente, depois de uma grande luta, de uma escolha de um método adequado, a gente conseguiu dar para o paciente o que a gente pode dar de mais decente, que é um diagnóstico e um prognóstico.
Então, aqui eu consegui, na verdade, através de uma caracterização funcional, anatômica, clínica, dar para esse paciente não só um diagnóstico, como um prognóstico. Só que o que às vezes acontece é que o indivíduo chega nesse pico da montanha e não sabe o que fazer neles, né? Subiu a montanha, lutou bastante, tem um diagnóstico na mão e agora ele vai fazer o quê? O que a gente faz no pico da montanha? O que a gente faz quando a gente já tem um diagnóstico e um prognóstico? Aí é que vem a grande questão. A partir desse momento, você tem a oportunidade de mudar a história natural de uma doença. E aqui que começa a nossa intervenção. E a primeira intervenção, que eu não tenho dúvida que a maior intervenção para a doença coronariana é exatamente o tratamento medicamentoso. Aqui essa publicação do Salim Yousuf, no Lancet de 2002, já mostrava aquela época, eu estou falando de uma publicação de 18 anos, que o tratamento medicamentoso conseguia reduzir mais de 70% de desfechos nessa população no cenário da prevenção secundária. Então, quando eu parto de um paciente portador de doença aterosclerótica coronariana, por exemplo, sem nenhuma medicação, eu parto de 8% de risco de desfechos em 2 anos, cai para 6% com aspirina, 4,5% com aspirina e beta-bloqueador, 3% com associação da estatina e chega no que a gente chama de um risco residual aí de 2,3% em uso dessas 4 medicações associadas. Então, o que eu posso fazer quando eu dou um diagnóstico? Eu posso mudar a história natural, eu posso reduzir risco, eu posso agregar a medicação. E não tem como a gente não enfatizar a importância de pelo menos 2 grandes pilares, se a gente lembrar da placa, se a gente lembrar do eixo trombótico, do eixo inflamatório lipídico, eu tenho que falar da importância do uso de aspirina na prevenção secundária. Eu sei que isso ainda é motivo de debate hoje, principalmente na prevenção primária, mas salvo alguma nova evidência mais recente que surja, o uso da aspirina no cenário da prevenção secundária ainda é muito claro, e se vocês observarem, desde o ISIS-2, que foi um estudo no cenário da síndrome coronariana aguda, na verdade, do infarto com supra, onde o uso da aspirina se associou a redução de mortalidade, isso gerou uma série de trabalhos de associação de aspirina como dupla antiagregação, em associação com outras medicações, com novos inibidores de P2Y12, mas não tem como a gente não reconhecer a importância da aspirina nesse cenário. E assim como a aspirina, também o uso das estatinas. As estatinas modificaram a história natural de uma doença. Também na prevenção primária existe um debate de quando usar, mas no cenário da prevenção secundária, se a gente considerar aí todos os estudos, o que a gente observa é uma clara redução de risco à medida que eu reduzo o valor do LDL colesterol com essas medicações. E hoje, além dessas medicações, das estatinas, a gente tem ezetimiba, inibidor de PCSK9. Hoje a gente consegue uma redução adicional de LDL colesterol que pode chegar a algo em torno de 85% com a associação dessas medicações, gerando uma redução adicional de risco cardiovascular. E a despeito de toda a disputa no cenário da prevenção primária, fica aqui um editorial do Christopher Cannon, de um estudo publicado numa população idosa, onde a redução ou a suspensão de estatina se associou ao aumento de hospitalização por infarto. Não pare a estatina, né? Principalmente nesse cenário de prevenção secundária, a estatina é fundamental, é uma droga importantíssima na redução de risco cardiovascular. E o nosso trabalho hoje, na verdade, é até identificar com as novas drogas, os inibidores de PCSK9, as drogas de alguns estudos mostrando benefícios de drogas anti-inflamatórias, de alguns antitrombóticos adicionais, quais seriam as populações que, além dessas medicações que todos os pacientes devem receber, quais seriam os pacientes que se beneficiariam de drogas adicionais. Então, esse também é um grande desafio, mas o que fica muito claro é que o paciente ele deve receber pelo menos aspirina e estatina, beta-bloqueador e ECA quando apropriado, e além disso, uma avaliação para drogas para redução do risco residual. Se a gente pegar, por exemplo, uma população aí de pelo menos 6.292 pacientes com doença coronariana, sendo mais de 2.000 com infarto prévio, a gente vai ver que, se você observar, a grande maioria dos pacientes, mais de 80% desses doentes com doença coronariana, mesmo sem infarto, e 99% daqueles com infarto prévio, vão ter algum critério de elegibilidade para um desses trabalhos de redução de risco residual, ou seja, além dessas 4 drogas, ainda se beneficiariam de drogas adicionais, né? E o benefício que a gente consegue a mais, tanto de redução de eventos como de redução de mortalidade, não é um benefício relativo alto, porque o risco residual, de fato, é um risco mais baixo, mas pode chegar
aí entre 10, 20, um pouco mais de 15% de redução de eventos cardiovasculares e de mortalidade. Então, a busca pela quebra dessa inércia terapêutica acaba sendo um desafio diário de você tentar buscar qual paciente pode se beneficiar de alguma das novas drogas para redução de risco residual. Aí é que vem aquela questão, eu já cheguei no pico da minha montanha, já fiz o diagnóstico, já dei um prognóstico, já comecei o melhor tratamento, não é opção terapêutica, tratamento medicamentoso, todos têm que receber. Eu já classifiquei o meu risco ali entre menor que 1%, 1 e 3%, mais de 3%, mas além desse tratamento medicamentoso, será que o meu paciente vai precisar de uma intervenção coronariana ou de uma cirurgia? Lembrando que é o que eu falei para vocês, o nosso dilema se encontra exatamente aqui. Porque o stent normalmente ele agrega um risco de 2% de eventos ano, a cirurgia já tem uma mortalidade só no ato cirúrgico de 1 a 5%, por isso que essas decisões são tão fáceis no cenário agudo, quando a doença tem mortalidade de 50%, aquelas ficam mais difíceis, porque o benefício líquido da minha intervenção acaba ficando muito próximo. Então eu chego aqui no meu segundo dilema, será que eu preciso intervir no meu paciente? Eu preciso oferecer para ele alguma revascularização? E eu com muito orgulho apresento a vocês uma figura da diretriz de 2013 da ESC, só para mostrar como em doença coronária, diferente de alguns outros cenários da cardiologia, a gente tem uma facilidade em termos de evidência. Isso aí são todos trabalhos, desde 1964, com primeira cirurgia de revascularização, até estudos mais recentes, mostrando o que a gente tem de quantidade de grandes estudos randomizados, comparando métodos e estratégias de tratamento, tanto cirurgia, como angioplastia com stent convencional, farmacológico. Então, eu posso dizer que a história do tratamento da doença coronária, ela foi pavimentada na boa evidência clínica, nos RCTs, nos estudos randomizados. Então, a gente tem uma quantidade grande de estudos na coronária, e é exatamente por isso que a gente tem que manejar esses estudos com muito cuidado. Se a gente observar os primeiros trabalhos que compararam cirurgia com tratamento medicamentoso, aqui eu mostrando estudos da década de 70 e 80, o que eu observo é que, somando todos esses trabalhos, até havia um benefício da cirurgia sobre tratamento clínico na média dos pacientes, mas não eram todos os indivíduos que se beneficiavam. Então, o que foi entendido depois desses primeiros anos, que seriam indicações de revascularização, seriam exatamente as indicações por prognóstico e por sintomas. Quem são os indivíduos que vão se beneficiar de uma intervenção coronariana, quer cirúrgica, quer percutânea? Aí vocês vão se lembrar lá daquele quadrilátero da isquemia. Pacientes com anatomia de alto risco, lesões graves de tronco, lesões graves de DA proximal, pacientes com artéria derradeira com lesão grave, aqueles pacientes biotriarteriais com disfunção ventricular, aqueles pacientes com grandes áreas isquêmicas de mais de 10%, bem como aqueles pacientes muito sintomáticos. Então, esse é um conceito que às vezes as pessoas não compreendem, que todos os doentes vão precisar de tratamento medicamentoso, mas nem todos os pacientes vão precisar de intervenção. Então, preciso selecionar quais desses pacientes se beneficiam. Um estudo aqui do INCOR, capitaneado pelo professor Vadinho, um dos maiores trabalhos da cardiologia brasileira, mostrou que, comparando esses 3 tratamentos, numa população com função preservada, sintomas controlados e sem lesão de tronco de coronária esquerda, não houve diferença entre os 3 tratamentos no segmento de mortalidade, no segmento de 10 anos. Então, de fato, parece que existem alguns fatores que nos ajudam na decisão de intervir ou não intervir. Mais recentemente, um estudo chamado ISQUIMIA, um dos maiores estudos da cardiologia, seguramente o mais caro em termos de investimento do NIH, comparou uma estratégia conservadora sem cateterismo, ou seja, um indivíduo só documentando uma isquemia de mais de 10% na cintilografia ou seu equivalente, com um angiotomo, ou descartando doença de tronco, ou uma estratégia invasiva com CAT mais revascularização. O que se observou nesse trabalho é que, para um desfecho primário combinado, infarto, hospitalização por angina instável, insuficiência cardíaca ou morte cardíaca abortada, não houve diferença da estratégia conservadora versus invasiva, nem para esse desfecho primário, nem para a mortalidade, e pasmem vocês, nem para indicações que a gente considera como tradicionais, como, por exemplo, lesão de DA proximal. Especificamente nesse trabalho, a presença da DA proximal não fez a revascularização melhor do que a não revascularização. Isso faz a gente refletir se talvez dessas indicações que a gente considere,
nas próximas diretrizes, essas indicações já não caiam em termos de evidência. Mas um conceito que a gente tem que ter é: nem todos os pacientes com doença coronariana, ou com isquemia, ou nesse cenário da síndrome coronariana crônica, vão se beneficiar da revascularização. Então, esse seria, na verdade, o nosso segundo grande dilema. Vamos indicar ou não a revascularização? Isso é um dilema do dia a dia e, de fato, esses trabalhos nos ajudam nessa identificação. E aí eu chego no que eu considero que é o terceiro dilema. E quando eu indico a revascularização? Vai ser por stent ou vai ser por catéter ou vai ser cirúrgico? Essa é uma discussão também muito longa. Estou falando de dois procedimentos bem diferentes na sua essência. Eu estou falando da angioplastia, que trata exclusivamente a lesão, como eu falo da cirurgia, que trata não só a lesão, mas bypassa todo um território coronariano. Então, a cirurgia, uma vez que ela trabalha com o conceito de bypass, ela passa aquela lesão e todas as lesões futuras que se desenvolvem ali naquele segmento bypassado. Então, obviamente que métodos diferentes vão gerar resultados diferentes. E talvez um dos maiores estudos recentes, aí tem pouco mais de 10 anos a primeira publicação, que tentou achar um método de decisão entre essas duas estratégias de revascularização, foi o estudo Syntax, comparando cirurgia com angioplastia com stent farmacológico de primeira geração numa população de 3 arteriais e lesão de tronco. Ele descobriu que esse score de Syntax, que é um score que mostra a gravidade das lesões coronarianas, usando aí variáveis bem objetivas, calcificação, lesões de bifurcação, ele mostra que na presença do Syntax score baixo, os dois procedimentos são equiparáveis. Com um Syntax score intermediário, já começa a haver um benefício da cirurgia sobre a angioplastia, e quando a gente chega no Syntax score elevado, que seria a partir de 33, a angioplastia já começa a se associar a um excesso de mortalidade, ou seja, já seria contraindicada nessa população. E por que o Syntax score é tão importante? Porque ele viu que um dos fatores que podem me levar a decidir, juntamente com outros fatores, a melhor estratégia de revascularização é a complexidade angiográfica. Só que faltava uma variável clínica nesse score, e veio o score Syntax 2, agregando aí algumas outras variáveis clínicas, fazendo com que a gente conseguisse colocar numa balança de forma objetiva essas duas estratégias. Aqui um exemplo de Syntax 2, o Syntax 1 deu 24, mostrando aí especificamente nesse paciente do exemplo um equipoise entre os dois pacientes, entre as duas intervenções, e aqui ele me dá 10,5% de mortalidade em 4 anos para a angioplastia, 5,9% para a cirurgia. Ainda é considerado aqui como equiparáveis os procedimentos, mas eu considero que o Syntax 2 é uma forma objetiva da gente conseguir tomar uma decisão, com todas as limitações de ser uma calculadora, que foi validada no estudo randomizado, mas tem a sua aplicabilidade nessa tomada de decisão. Então, depois que a gente indica uma revascularização, por anatomia, por isquemia, por função ou por sintoma, a gente vai, então, selecionar a estratégia. Os fatores que eu levo em consideração, principalmente a complexidade angiográfica, o Syntax score vai nos ajudar nisso, a presença de diabetes mellitus, por conta do estudo Freedom, que favorece a cirurgia, e a presença da disfunção ventricular, também favorecendo a cirurgia, porque praticamente todos os grandes estudos randomizados no cenário da disfunção tiveram cirurgia como intervenção e não angioplastia. Depois a gente avalia a factibilidade e a aceitação do paciente, mas eu julgo que a gente ter na mão as variáveis que a gente vai utilizar na tomada de decisão é fundamental. Então, a gente fica naquela dúvida, a que tipo de caminho a gente vai seguir, que tipo de intervenção a gente vai seguir. Hoje a gente trabalha com o conceito de Heart Team, o clínico, o cirurgião e o cardiologista intervencionista tentando tomar uma decisão baseada nessas variáveis objetivas, e eu gosto muito desse slide, que eu apresento ele há mais de 5 anos. A evidência hoje nos coloca num cenário muito melhor que a randomização. Com o uso de uma boa evidência, fique tranquilo, você é melhor do que o sorteio, você é melhor do que qualquer máquina decidindo o tratamento para o seu paciente. Então é por isso que o conhecimento da evidência, o conhecimento dessas calculadoras, desses scores de predição de risco, eles nos ajudam nessas tomadas de decisão na prática clínica. Bom, existem mais dilemas, né? O quarto dilema, que é o dilema do especialista, que tipo de stent vai utilizar, que tipo de enxerto vai colocar. E, por fim, o nosso último dilema,
que seria o dilema de aplicar todo esse conhecimento, levar para o paciente e fazer com que isso se torne realidade no seu hospital, na sua cidade. A gente parte de um estudo clínico em condições ideais, usando os melhores stents, os melhores profissionais, tenta aplicar isso no nosso dia a dia, dependendo do hospital onde a gente trabalha. Eu sei que isso às vezes não é fácil, e isso acaba sendo a tomada de decisão de você fazer o que a gente chama de translação. Você trazer do estudo e levar para a beira do leito. Isso é um dilema importante, mas o que nós tentamos passar aqui foram conceitos que ajudem vocês, na verdade, nessa tomada de decisão. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre essas tomadas de decisão em doença coronariana, sobre esses dilemas e esses problemas do dia a dia, trazendo aqui a foto do professor Luiz Venere Decour, uma foto de um busto que se encontra na entrada do Instituto do Coração, lembrando o protagonismo do clínico nessa tomada de decisão, né? Com certeza, o hemodinamicista, ele brilha na hemodinâmica com a melhor técnica, com os melhores stents, com as melhores decisões ali de qual artéria vai abordar. Então, existem, com certeza, habilidades inerentes a ele ali. O cirurgião no centro cirúrgico, confeccionando os melhores enxertos, a técnica cirúrgica exímia, o bom treinamento, a curva de aprendizado. E nós clínicos, o que nós temos? Nós temos a nossa decisão, e é essa decisão no diagnóstico, na estratificação, no tratamento medicamentoso implementado, na definição de intervenção e na escolha da intervenção que vai fazer toda a diferença para essa população. Obrigado.